Como transformar a sua vida, de Geshe-Kyo Sangyatso, capítulo Karma. Os 6 reinos de renascimento. As sementes das nossas ações que amadurecem quando morremos são muito importantes, pois elas determinam que tipo de renascimento teremos em nossa próxima vida. A semente específica que amadurece na hora da morte depende do estado mental com o qual morremos. Se morremos com uma mente pacífica, isso estimulará uma semente virtuosa e experienciaremos um renascimento afortunado. Mas se morremos com uma mente perturbada ou agitada, em estado de raiva, por exemplo, isso estimulará uma semente não virtuosa e experienciaremos um renascimento desafortunado. Isso é semelhante ao modo como os pesadelos são provocados por estarmos com um estado mental agitado logo antes de dormir. O exemplo de dormir, sonhar e acordar não é acidental, pois, como foi explicado no capítulo sobre renascimento, o processo de dormir, sonhar e acordar possui semelhança muito próxima com o processo da morte, estado intermediário e renascimento. Enquanto estamos no estado intermediário, experienciamos diferentes visões que surgem das sementes kármicas que foram ativadas imediatamente antes da morte. Se sementes negativas forem ativadas, essas visões serão apavorantes, mas se sementes positivas forem ativadas, as visões serão predominantemente agradáveis. Em ambos os casos, quando as sementes kármicas tiverem amadurecido plenamente, elas irão nos impelir a tomar renascimento em um ou outro dos 6 reinos do Sansara. Os 6 reinos são lugares efetivos nos quais podemos renascer. Eles são trazidos à existência pelo poder das nossas ações, ou karma. Existem 3 tipos de ação: ações físicas, ações verbais e ações mentais. Já que as nossas ações físicas e verbais são sempre iniciadas por nossas ações mentais ou intenções, os 6 reinos são, em última instância, criados por nossa mente. Por exemplo, o reino do inferno é um lugar que surge como resultado das piores ações, como assassínio ou extrema crueldade física ou mental. Ações essas que dependem dos estados mentais mais deludidos. Para formar uma imagem mental dos 6 reinos, podemos compará-los com os andares de uma casa grande e velha. Nesta analogia, a casa representa o Sansara, o ciclo de renascimento contaminado. A casa possui 3 andares acima do solo e 3 subsolos. Os seres sencientes deludidos são como os moradores desta casa. Eles estão constantemente mudando para cima e para baixo dessa casa, algumas vezes vivendo nos andares acima do solo, outras vezes vivendo no subsolo. O andar térreo representa o reino humano. Acima dele, no primeiro andar, está o reino dos semideuses, seres não humanos que estão continuamente em guerra com os deuses. Em termos de poder e prosperidade, eles são superiores aos humanos, mas encontram-se tão obcecados pela inveja e pela violência que suas vidas têm pouco valor espiritual. Os deuses vivem no último andar. As classes inferiores de deuses, os deuses do reino do desejo, vivem uma vida de ócio e luxo, empregando seu tempo no desfrute e satisfação dos seus desejos. Embora seu mundo seja um paraíso e seu tempo de vida longo, eles não são imortais e, por fim, caem para estados inferiores. Uma vez que suas vidas são repletas de distrações, é muito difícil para os deuses do reino do desejo encontrar a motivação para se empenharem na prática espiritual. Do ponto de vista espiritual, uma vida humana é muito mais significativa que a vida de um deus. Mais elevados que os deuses do reino do desejo são os deuses dos reinos da forma e da sem forma. Por terem superado o desejo associado aos sentidos, desejo sensual, os deuses do reino da forma experienciam o êxtase refinado da absorção meditativa e possuem corpos feitos de luz. Transcendendo até mesmo essas formas sutis, os deuses do reino da sem forma vivem num estado sem forma, permanecendo numa consciência sutil que se assemelha ao espaço infinito. Embora suas mentes sejam as mais puras e excelsas do Sansara, eles não superaram a ignorância do agarramento ao em si, que é a raiz do Sansara, e por essa razão, após experienciarem êxtase por muitos éons, suas vidas por fim acabam e eles renascem outra vez em estados inferiores do Sansara. Assim como os demais deuses, eles consomem o mérito que criaram no passado e fazem pouco ou nenhum progresso espiritual. Os 3 andares acima do solo são denominados reinos afortunados, porque os seres que neles habitam têm experiências relativamente agradáveis, cujas causas são a prática de virtude. Abaixo do solo estão os 3 reinos inferiores, que são o resultado das ações negativas físicas, verbais e mentais. O reino menos doloroso dentre os 3 reinos inferiores é o reino animal, que nessa analogia corresponde ao primeiro andar abaixo do solo. Nesse reino estão incluídos todos os mamíferos, exceto os seres humanos, bem como as aves, peixes, insetos e vermes, a totalidade do reino animal. Suas mentes são caracterizadas por uma total ausência de consciência espiritual, e a característica principal de suas vidas são o medo e a brutalidade. No subsolo abaixo vivem os fantasmas famintos ou espíritos famintos.
As causas principais de renascer nesse reino são ganância e ações negativas motivadas por avareza. A consequência dessas ações é a extrema pobreza. Os fantasmas famintos sofrem dias de fome e sede contínuas, que eles são incapazes de suportar. Seu mundo é um vasto deserto. Se por acaso encontram uma gota de água ou uma migalha ou restos de comida, isso desaparece como uma miragem ou se transforma em algo repulsivo, como pus ou urina. Essas aparências se devem ao seu karma negativo e falta de mérito. O subsolo mais inferior é o inferno. Os seres nesse reino experienciam tormentos implacáveis. Alguns infernos são uma massa de fogo, outros são regiões desoladas, de gelo e escuridão. Monstros conjurados pelas mentes dos seres do inferno infligem torturas terríveis a eles. Esse sofrimento continua ininterruptamente, durante um tempo que parece uma eternidade, mas por fim o karma que causou o nascimento desses seres no inferno é exaurido. E então, os seres do inferno morrem e renascem em algum outro lugar do Sansara. O inferno é simplesmente aquilo que aparece para os tipos de mente mais negativos e distorcidos. O inferno não é um lugar exterior que normalmente podemos ver, mas é semelhante a um pesadelo do qual não acordamos por um tempo muito longo. Para esses seres que vivem no inferno, os sofrimentos do reino do inferno são tão reais quanto a nossa experiência presente do reino humano. Este é o panorama geral do Sansara. Estamos aprisionados no Sansara desde tempos sem início, vagando sem sentido e sem qualquer liberdade ou controle, desde o mais elevado paraíso até o mais profundo inferno. Algumas vezes habitamos os andares superiores, como deuses. Outras vezes estamos no térreo com o renascimento humano, porém, na maior parte do tempo, estamos presos nos subsolos como animais, fantasmas famintos ou seres do inferno, vivenciando sofrimento físico e mental terríveis, por períodos extremamente longos. Embora o Sansara se assemelhe a uma prisão, há uma porta pela qual podemos fugir. Essa porta é a vacuidade, a natureza última dos fenômenos. Por meio de realizar a vacuidade, podemos escapar do Sansara. Ao treinar nos caminhos espirituais descritos neste livro, encontraremos por fim a passagem que conduz a essa porta e ao atravessá-la descobriremos que a casa era simplesmente uma ilusão, a criação da nossa mente impura. O Sansara não é uma prisão exterior, ele é uma prisão construída pela nossa própria mente. Ele nunca cessará por si próprio, mas se praticarmos diligentemente um caminho espiritual puro, e assim, eliminarmos nosso agarramento ao em si e demais delusões, poderemos colocar um fim ao nosso Sansara. Uma vez que tenhamos alcançado nossa própria libertação ou nirvana, estaremos então em condições de mostrar aos outros como destruir suas próprias prisões mentais por meio de erradicar suas delusões.